Estamos de volta, professor André Assinari aqui mais uma vez para a gente falar sobre Física Moderna 1. Por favor, mais especificamente nessa aula a gente vai conversar sobre radiação de corpo negro. O que é isso? Calma que eu já te falo, só te falo uma coisa, é bem legal. É bem legal. Só que antes de a gente falar de radiação de corpo negro, deixa eu te falar de um conceito da física moderna que é um dos conceitos mais fundamentais, por favor. Um dos conceitos mais fundamentais da física moderna é a de quantização de energia. É tipo assim, existia antigamente um embate, uma pergunta que ficava no ar e tinha o time Newton e tinha o time Huygens, que são dois físicos aí grandes. Newton você já conhece, Huygens talvez você não conheça, não tem problema, mas são dois físicos grandões da física aí. Legal. E daí o embate era, será que a luz é uma onda ou será que a luz é uma partícula? O Newton achava que a luz era uma partícula, o Huygens achava que a luz era uma onda, e começou esse embate, será que é uma partícula, será que é uma onda, até que chegou um experimento que provou categoricamente, esse experimento não tem como provar o contrário, que a luz é uma onda. Que experimento foi esse? Foi o experimento da dupla fenda de Young. Experimento de Young da dupla fenda provou que a luz é uma onda. Não é nosso objetivo estudar a dupla fenda agora, então eu vou só passar, só para você perceber que tinha um embate aí. Beleza, só que na física moderna ali, 1900, 1905, veio Einstein e publicou um trabalho chamado de efeito fotoelétrico. Também não é nosso objetivo estudar aprofundadamente o efeito fotoelétrico agora, mas esse experimento prova, sem sombra de dúvida, não dá para questionar, ele prova assim muito certinho, que a luz é uma partícula. E ficou nesse embate novamente. Será que a luz é uma onda? Será que a luz é uma partícula? Eu tenho um experimento que prova que a luz é uma onda. Cara, não tem nada errado com aquele experimento. E eu tenho um experimento que prova que a luz é uma partícula. Não tem nada errado com esse experimento. Qual que é a nossa conclusão? A luz é uma partícula-onda. Ela é as duas coisas. Às vezes ela se comporta como partícula, às vezes ela se comporta como onda. Então, o nosso conhecimento hoje está neste ponto. Fechou? A luz, assim como todas as ondas eletromagnéticas, ela se comporta como partícula ou como onda. Nunca ao mesmo tempo. Porém, quando a luz se comporta como partícula, ela tem uma energia muito bem definida. Daí que vem a quantização de energia. Povo, esta equaçãozinha aqui, ela vai te falar muita coisa. E igual a H vezes F. Vai te dar, inclusive, munição para você entender várias coisas. Olha só. E é de energia, tá? E, energia. H é uma constante, que a gente chama de constante de Planck. Dá uma olhada ali. 6,63 vezes 10 a menos 34. E o F é frequência. Fechou? Então tem E igual a H vezes F. O que a gente pode tirar daquela equação? A gente pode tirar que, vou até colocar o óculos aqui agora. A gente pode tirar que quanto maior a frequência, maior a energia da luz. Quanto maior a frequência, maior a energia da luz. Se eu tiver lá o vermelho, lá vai violeta, lembra? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Vermelho, lá vai violeta. Povo, isso aqui já está na ordem de frequência que você tem que conhecer lá da ondulatória, certo? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Quem tem maior frequência? Violeta. Quem tem maior energia? Maior energia é o violeta. Por quê? Porque tem maior frequência. E se for uma luz com frequência maior do que o violeta, prof? Ultravioleta. Ultravioleta tem 3 faixas, A, B e C. A partir do B, é tanta energia que aquele fóton de luz tem, que aquela particulinha de luz tem, tanta energia que ele vira uma energia que a gente chama de ionizante. Ele vira uma radiação ionizante. Professor, o que quer dizer uma radiação ionizante? Radiação ionizante é uma radiação que ao chegar nas tuas células, no DNA das tuas células, ela tem tanta energia que ela é capaz de arrancar elétrons, ela é capaz de mutar, acontecer mutação, no caso, na tua célula. Sacou? Radiação ionizante. E essa capacidade de ocorrer mutação, de proporcionar uma mutação, muitas vezes é uma coisa muito ruim. Por quê? Porque na grande maioria das vezes, a gente pode até falar sempre, essa capacidade de mutação só causa coisa ruim.
No caso, faz a tua célula começar a se multiplicar muito e causa o que a gente chama de câncer, por exemplo. Então, quanto maior a frequência da radiação, maior energia. Fica com isso na tua cabeça, certo? Maior frequência, maior energia. Beleza, povo? Escreve essa formulinha aí. Essa constante, não precisa decorá-la, vem nas questões, mas é interessante saber que ela é 10 elevado a menos 34. Então ela é uma constante bem pequenininha mesmo. Tudo bem? Beleza? Tá. Sabendo disso, a gente pode conversar sobre a radiação de corpo negro. Professor, o que é um corpo negro? Corpo negro é um corpo que é um absorvedor de luz perfeito. Algo que é branco, tipo a minha camiseta aqui, ela é branca por quê? Você já sabe disso também. Ela é branca porque a luz branca, que são a junção de todas as cores, ela bate aqui, reflete tudo. Se reflete tudo, eu vejo branco. Por que isso aqui é amarelo? É amarelo porque chega a luz branca, que são todas as cores. O amarelo, ele vai absorver todas as cores e vai refletir só amarelo. Como ele reflete só amarelo, eu vejo amarelo, ele é amarelo. Fechou? Então é isso. Isso é as cores. Algo preto, tipo a tela aqui agora, algo preto absorve tudo e não reflete nada. Algo que é corpo negro, que a gente fala, é o absorvedor perfeito. Ele absorve tudo e não reflete absolutamente nada mesmo. Professor, o teu celular tá pretinho agora, né? Pois é. Isso quer dizer que ele está absorvendo tudo e não está refletindo nada? Não, porque isso aqui não é um corpo negro perfeito. Então ele reflete muita coisa, né? Embora ele esquente bem mais, porque ele absorve bem mais do que o branco. Então o preto é mais quente do que o branco. Show? Beleza? Tá. O que é o corpo negro então? Quando a gente trata de cores, quando a gente quer estudar cores especificamente mesmo, a gente tem que estudar o corpo negro. Por quê? Porque se eu quero estudar a cor desta capinha de celular, no caso, ela está emitindo cor por reflexão e está emitindo cor por causa da temperatura dela. Dependendo da temperatura de um objeto, ele emite uma determinada cor, uma determinada radiação. Você sabia disso? E é essa radiação de corpo negro que a gente estuda. Dependendo da temperatura de um objeto, ela emite uma determinada radiação. Fica com isso na cabeça. Como eu quero estudar só a radiação que ela emite por causa da temperatura, eu tenho que estudar o corpo negro. Porque o corpo negro não reflete nada. Daí eu barro toda a luz refletida pelos objetos e estudo só as luzes ou as radiações emitidas pelo objeto por causa da temperatura. Por exemplo, você é uma lâmpada. Você sabia disso? Você é uma lâmpada infravermelha. Uma lâmpada de infravermelho. O infravermelho a gente consegue enxergar? Não. A gente não consegue. A não ser que a gente tenha um óculosinho de visão noturna, a gente não consegue enxergar. Mas as portas do shopping conseguem, porque ela sente o teu infravermelho chegar e se abre para você, né? Consegue. Beleza. Mas você está emitindo infravermelho a todo momento por causa da tua temperatura. Se a tua temperatura fosse maior, você emitiria outro tipo de radiação também. Quanto maior a temperatura, maior a frequência da radiação que você emite. E, olha pra cá, quanto maior a temperatura, maior a frequência da radiação que você emite. Se eu esquentar uma barra de ferro, olha isso, ela estiver na temperatura ambiente, ela está emitindo infravermelho igual você. Beleza, prof. Agora, se eu esquentar ela para 1000 graus, ela vai começar a emitir luz. Eita, peraí, qual que tem frequência maior que o infravermelho? Vermelho. Ela vai começar a emitir vermelho, sacou? Então, quanto maior a temperatura, mais frequência é a radiação que aquele corpo emite. Ah, professor, e se eu aumentar a temperatura lá da barra de ferro para 5000 graus? Pois é, ela vai emitir mais alaranjado. Professor, quer dizer que ela para de emitir o resto? Não, ela emite mais laranja ou mais amarelo. E quanto maior a temperatura, mais vai para lá do espectro. Sacou? Isso é radiação de corpo negro. E a lei que rege isso aí é a lei que a gente fala de Stefan Boltzmann. Lei de Stefan Boltzmann, que é essa leizinha aqui, ó. E a intensidade, se liga, a intensidade da radiação emitida, ela depende da temperatura do objeto. Quanto maior a temperatura,
maior a intensidade e maior a frequência emitida pelo objeto. Show? Resumindo, olha só. Resumindo, sei que eu falei muita coisa, muita informação, professor, que doideira. Resumindo, tudo que está a uma temperatura maior do que 0 Kelvin, que é a menor temperatura que existe no universo, né? A menor temperatura possível, tudo que está a uma temperatura maior que 0 Kelvin emite radiação. Quanto maior a temperatura, maior a frequência dessa radiação. Como a nossa temperatura corporal é de 37 graus, 36 por ali, a gente está emitindo uma radiação que é infravermelho, por causa dessa temperatura. Sacou? E a gente reflete todo o resto, radiação visível, mas a gente emite infravermelho. Se eu, como tocha humana do Quarteto Fantástico, consigo aumentar a temperatura do meu corpo para 1000 graus, eu emitiria, assim como tocha humana emite, vermelho. E por aí vai. Se ele conseguir esquentar mais, daí ele emite amarelo, laranja, verde, azul e por aí vai. Show? Beleza? Então, ó, essa formulinha aqui, ela te fala um pouco disso que eu acabei de falar. Professor, o que é esse E? Esse E é a emissividade ou o poder de emissão do corpo. Se é um corpo negro, ele é um absorvedor perfeito. Ele absorve toda a radiação que chega nele e não reflete nada. Beleza. E ele é um emissor perfeito. Porque ele emite tudo que ele emite é por causa da temperatura dele. Que é isso aqui que eu quero. Então, se é um corpo negro, esse E vale 1. Show? Esse sigma aqui, que é essa letrinha, sigma, ela é uma constante, que vale isso aqui, ó, 5,67 vezes 10 a menos 8. Nem se preocupe com ela, vem nas questões para você. E esse T é a temperatura em Kelvin. Daí, pensa comigo, quanto maior a temperatura, maior a intensidade emitida da radiação por aquele objeto. E tem mais, olha isso, tem mais. Essa aqui é a lei de Wien. Essa aqui é o que mostra para você qual que é a cor que é mais emitida por causa da temperatura. Por exemplo, ó, tem um gráfico aqui, intensidade por comprimento de onda. Sabia que o nosso Sol, a temperatura da superfície dele é algo próximo de 5.000 Kelvin? 5.000 para 6.000 Kelvin, o nosso Sol. Isso quer dizer que o nosso Sol emite mais uma determinada frequência. Adivinha qual que é a cor que o nosso Sol mais emite? Pelo gráfico, esse gráfico ele mostra isso. Não está mostrando do nosso Sol, mas esse gráfico mostra isso. Ó. Dependendo da temperatura, existe uma intensidade máxima para uma determinada frequência. Então, a temperatura um pouco menor, a intensidade máxima está aqui. Para a temperatura um pouco maior, a intensidade máxima está aqui. E para o nosso Sol, é o verde. Então, pensando o nosso Sol como um corpo negro, na temperatura que ele está, a cor que ele mais emite, isso é doideira, é o verde. Se eu colocar aqui, ó, temperatura do Sol, comprimento de onda que ele mais emite, o max, é o verde. Show? Pessoal, por que a gente não vê isso? Porque é o que ele mais emite. Ele emite todas as cores. Se ele emite todas as cores, a gente vê ele branco. Então, se eu sair da atmosfera, né, daí eu olhar para o Sol, antes de eu ficar cego, eu vou ver o Sol branco. Sacou? Então, mas o que? A cor que ele mais emite é o verde. E quem que fala isso aí para você? A lei de Wien. Professor, estrelas azuis. Eu ouvi falar, professor, eu pesquisei aqui na internet, tem uma estrela chamada Rigel. Bem legal. Se você não pesquisou ainda, pesquisa, bem legal. Rigel. E a Rigel é azul, professor. A estrela é azul, é. Então, essa estrela é mais quente do que o nosso Sol, que é vermelho? Se você entendeu o que eu falei, você vai me responder essa pergunta aí. A estrela Rigel, que é azul, ela é mais quente do que o nosso Sol, que a gente pinta, né, como avermelhado? Que a gente vê aqui da Terra, inclusive, como avermelhado? Resposta, sim, porque o azul, ó, ele tem maior frequência do que o vermelho. Ele tem maior frequência do que o verde. Isso quer dizer que uma estrela azul, ela é mais quente do que uma estrela vermelha. Bum! Então o que a gente fala sobre cores quentes e cores frias, professor, tá tudo errado? De acordo com a física, tudo ao contrário. Exatamente. O azul é a cor mais quente do que o vermelho, porque o azul tem mais frequência do que o vermelho, tem mais energia do que o vermelho. Faz sentido? Tudo bem? Então, resumindo essa aula, o que eu gostaria que você ficasse na cabeça dessa aula? Existe uma relação entre a temperatura
e a radiação emitida por um objeto. Existe uma relação entre a temperatura e a radiação emitida. Quanto maior a temperatura, o pico de radiação emitido por aquele objeto vai andando para lá. Ó. Vai indo pro violeta, vai indo pro ultravioleta e por aí vai. Show? Tempos atrás, a gente encontrou um sistema solar novo aí com 7 planetas rochosos. Legal, foi um sistema solar massa. Aquele Sol, ele era mais frio que o nosso Sol. Então, a temperatura da superfície dele era menor que o nosso Sol. O que a gente descobriu? Que a radiação que ele mais emitia era infravermelho. Enquanto a gente mais emite o verde, o nosso Sol, lá a radiação que ele mais emitia era o infravermelho. Porque ele era mais frio, a temperatura dele era menor do que a nossa. E esse gráficozinho, entenda o gráficozinho, ó, intensidade por comprimento de onda. Dependendo da temperatura, você tem uma intensidade máxima num comprimento de onda bem específico. Bum! É isso. Show? Valeu? Então isso é radiação de corpo negro. Valeu, povo! Professor André Asca por aqui. Até a próxima. Tchau!